Olá, pessoas queridas. Eu sou a psicóloga Adriana Minozzi. Estamos aqui neste canal Vida Leve. Se você acredita que esse conteúdo que nós vamos estar conversando aqui, ele tocou no seu coração, na sua necessidade, por favor, nos siga, comente, compartilhe, né? Faça o canal crescer. Estamos começando, estamos nascendo agora. E neste mês especial, estamos trazendo pessoas maravilhosas para conversar contigo, né? Hoje vamos estar recebendo aqui a nossa querida e especial Valquíria. A Valquíria, ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês. Vocês vão ficar assim emocionados nesse dia de hoje. Tenho certeza disso. Não é verdade, Val? Ai, eu acredito que sim. Espero que sim. A Valquíria, gente, nós nos conhecemos na Escola de Gestão Pública ou Escola de Governo, aqui do município de Bauru, Centro-Oeste Paulista. Nós trabalhamos juntas lá em 2018, 19 e 20. Foi né? isso mesmo. Foi um período muito produtivo. Eu vinha já de uma experiência de décadas dentro da Secretaria de Educação, né? E de 2006 a 2013 trabalhando com servidores públicos municipais. E depois nós fomos lá trabalhar com a Valquíria na Escola de Governo, que fazia parte da Secretaria da Administração. Então, saímos do universo não tão micro, que era a Secretaria de Educação, né? Aí, para um universo muito maior de servidores, né? E desenvolvemos ótimos trabalhos. E a Valquíria hoje vai estar falando com a gente, porque ela está numa transição de vida, porque uma carreira teve um ponto final. Porém, a vida continua, né, Valquíria? Continua, né? Continua e com toda energia e vontade, né? De realizar coisas diferentes. Dá pra ver com esses olhos maravilhosos aí, né, gente? Dá pra ver que realmente dessa mente vai vir muita novidade para vocês. E para falar um pouquinho sobre legado e renovação profissional e pessoal, a Valquíria vai começar um pouquinho. O que te trouxe, Valquíria, a ser servidora municipal? Então, Dri, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu terminei a psicologia na Unesp em 1993, que foi a minha grande paixão, né? Eu sempre falo que eu escolhi a profissão que realmente me fez feliz e me faz feliz, que é a psicologia. E eu terminando a faculdade, logo em seguida, no início de 94, foi aberto um concurso pela prefeitura e eu prestei esse concurso, né, que era para analista de RH, com formação em psicologia, e ingressei logo em seguida. Então, dia 18 de julho de 1994, eu ingressei dentro da prefeitura de Bauru, né, na área de gestão de pessoas, de RH, onde eu fiz uma trajetória, uma carreira aí de um pouquinho mais de 30 anos. Atuei na área de concurso público, né, recrutamento e seleção, processos seletivos, sempre coordenando essa parte, né, de provas, de análise de títulos, avaliação de desempenho, né, avaliação psicológica e laudos também, alguns treinamentos, né, nós fazíamos logo no início da minha trajetória profissional, né, na prefeitura de Bauru. Depois eu assumi a divisão de concursos, onde eu fiquei por 5 anos coordenando toda essa parte, né? E aí eu saí da divisão de concursos e tive a oportunidade de ficar 1 ano e meio, né, afastada da prefeitura. Morei com meu atual marido, né, o Ramsés, em Toronto, no Canadá, onde a gente permaneceu. Eu fiz alguns cursos na área de gestão, né, busquei aperfeiçoar um pouco a língua inglesa, né, melhorar um pouquinho em relação a isso. Foi muito rico para mim naquele momento, né? Eu acho que a gente aprende demais, né? Uma cultura diferente, culturas diferentes, né? Porque Toronto é uma cidade que tem estrangeiros do mundo todo,
Então foi muito importante para mim naquele momento, né? Aí eu retornei para a prefeitura de Bauru com mais experiência, com mais com valores um pouco diferentes, né? E continuei minha trajetória. Em 2013 eu assumi a escola de governo, né? Nossa escola de governo da prefeitura de Bauru, que é a escola que tem como objetivo o desenvolvimento, a capacitação, o treinamento dos servidores municipais, né? E desde que eu assumi a escola, a gente tem assim, eu tenho um carinho muito grande por tudo aquilo, né? Porque eu acho que o papel da escola, ele é sensacional, né? Ele é de extrema importância. Pensar no desenvolvimento, no crescimento, no autoconhecimento das pessoas, né? Ter um olhar para as necessidades de cada equipe, de cada servidor, né? Pensar nas suas necessidades, acolher esses servidores, né? Enfim, proporcionar, sempre a gente proporcionou momentos de reflexão, de conhecimento, que são extremamente importantes para o desenvolvimento das pessoas, tanto profissionalmente quanto pessoa mesmo, né? Sim, sim. Então, toda essa trajetória foi muito bacana, né, para mim. Trabalhei com você, né, Adriana, naquele momento onde nós desenvolvemos juntas, né, começou o programa, um programa que mora dentro do meu coração, que é o Protagonista, que é um programa de incentivo à escolaridade daqueles servidores que não tinham tido oportunidade de concluir ensino fundamental ou ensino médio. É um programa que ele vem até hoje e a gente tem um orgulho enorme, porque muitos deles já conseguiram concluir, já foram além, né? Já estão buscando uma faculdade, enfim, é muito gratificante tudo isso. Eu queria, olha só, a gente fala assim, que ninguém dá aquilo que não tem, né? Você teve a sua formação dentro da psicologia, já tinha essa questão da humanidade dentro de você, né? De buscar a melhoria para você e para as outras pessoas, né? Teve essa experiência internacional e trouxe tudo isso para o município, né? Trouxe tudo isso para o trabalho dos servidores municipais. E a gente sempre pensa, né, pessoal, que o serviço público às vezes não atende, né, adequadamente ou não tem qualidade e nem imagina a estrutura que tem por trás. Quando você tem aí milhares de servidores, né, em todas as secretarias, seja da administração, seja daquela pessoa que está ali limpando a praça, trabalhando no asfalto, né, colocando ali, fazendo conserto de buraco do asfalto, todas essas pessoas, ou aquele que específico na Secretaria de Negócios Jurídicos, finanças, todos eles passam pela escola de gestão. Todos eles passaram pelas mãos da Valquíria. Ou melhor, pela criação da estrutura, né, a metodologia aplicada para que esse servidor se torne melhor para atender a população. Né? Então, por isso que eu falo, ninguém dá aquilo que não tem. Essa qualidade, né, que nós temos hoje na prestação de serviço, ela vem também da sua qualidade, enquanto profissional, enquanto pessoa. Né? Então, por isso que eu te convidei para estar aqui hoje, né? Porque é assim, nós temos que ser pessoas de qualidade. Pessoas de qualidade serão profissionais também de qualidade. Então, você aí, do outro lado, você está investindo no seu lado de desenvolvimento pessoal? Você está se tornando uma pessoa cada vez melhor para você e para as pessoas que estão ao seu entorno, seus queridos e queridas? Pense nisso. Depois, no final, você me diz, né? Tenho certeza que será um ótimo profissional. Seja um Uber, seja um profissional autônomo, seja um comerciante, seja um servidor público, um bancário, né? Um CEO, né? Qualquer nível, ela tem que ser uma boa pessoa. Sim. É a gente acreditar que a gente tem potencial, que a gente pode sempre melhorar e depende de cada um buscar esse desenvolvimento, esse crescimento, né, dentro de uma profissão
É muito pessoal isso, né? E é o que a gente acredita, né? E busca sempre dentro da prefeitura e buscou dentro da escola de governo. E você sentiu, Valquíria, alguma diferença por ser uma mulher num cargo de liderança, num cargo de gestão dentro da Secretaria de Administração Pública, que na sua maioria, principalmente, se a gente pensar outras secretarias como a Secretaria de Obras, né? Deve ser 99,9% masculina, né? Você sentiu alguma diferença? Olha, durante toda a minha trajetória, eu nunca senti que o fato de eu ser uma mulher, né, impactou de alguma forma negativa na minha atuação com a equipe, ou dentro da própria secretaria, ou universo da prefeitura de Bauru. Então, eu acho que isso nunca senti dessa forma, entendeu? Não. Então, porque às vezes a gente sempre leva para esses dois pontos, né? Masculino versus feminino. E não, porque a sua preocupação era desenvolver as pessoas, né? Independente, né, de onde elas estavam ou do sexo que elas... Independente do cargo, né, da escolaridade, da posição, né, do sexo, enfim. O objetivo principal era ter esse olhar mesmo de desenvolvimento para aquela pessoa, para aquele ser humano, né? Então, pessoal, olha só, durante muitos anos a prefeitura teve esse privilégio de contar com a Valquíria como diretora em diversos setores e no final da sua carreira, agora dentro da Escola de Gestão Pública. Por que final de carreira? Porque ela recém aposentou, né? Então, antes aqui no making off, a gente estava conversando, ela falou, até é estranho falar, eu sou a Valquíria, e não falar da Escola de Governo. Parece que era o sobrenome, né? Da Escola de Governo. Eu sou a Valquíria da Escola de Governo, né? Parece que falta, né? A gente tem uma identidade, eu tinha uma identidade muito forte com a escola, com a prefeitura. E aí é uma mudança, né? Uma grande mudança na vida. Exatamente. E então, Valquíria, esse processo de transição, como que está sendo para você? Porque você está recém, 2 meses já? Me aposentei dia 14 de janeiro. Eu assinei a aposentadoria. Quase 2 meses, né? Um mês, como que está sendo dessa diretora respeitada, né? Mulher, dentro, né, de um cargo de chefia, dentro da prefeitura, tendo ali, né, muitas pessoas que trabalham com você e que você também tinha ascensão, porque quando a gente fala, por exemplo, de qualidade no atendimento, vocês imaginam um curso de qualidade no atendimento para todos os servidores? É uma coisa enorme. De Bauru, né? Pode ser de outro município, vai também ter o seu peso. Um município menor? Também. No município maior? Também. Mas qualidade do atendimento é para todas as pessoas. Todo cidadão quer ser atendido com qualidade, não é verdade, Valquíria? Né? E como que está sendo para você esse período que começa agora, né, que a gente chamaria até de sabático, porque é um período que, por enquanto, você não está ainda pensando em trabalho, né? Por enquanto, tem algumas ideias já, alguns desejos, mas um pouquinho para frente, né? Eu penso um pouquinho mais para o futuro. Nesse momento, assim, confesso que eu me aposentei dia 14, no dia 15 eu já saí para uma viagem com a minha família, né? Porque fazia um tempo que eu não viajava, que eu não ia para a praia. E eu falei, não, eu preciso de um momento para pisar na areia, para sentir o cheiro, para olhar o mar, o horizonte, né, para me conectar e dar me reenergizar. Eu precisava retomar minhas energias, né, e ter momentos com minha família, que eu acho que isso eu sentia bastante. Então, com meu filho de 17 anos, o Gabriel, que ele estava em período de férias. Aí eu falei, não, é agora, né? Depois ele vai voltar à aula. Então eu fui alguns dias, uma semana, e foi importante, né? Então não foi de cara assim, nossa, agora você acordou no dia seguinte, como é que foi? Não, eu já estava com a malinha pronta para viajar, né? Isso foi importante nesse momento. Quando eu voltei para casa, e aí, né, eu acordei pensando, e aí, como que vai ser?
Não sou mais a Valquíria. Não sou mais a Valquíria da prefeitura, da escola de governo, né? Mas confesso que foi assim, eu me senti bastante leve, né? Uma sensação de liberdade de escolha mesmo, né? Acordar, você tem um tempo maior para tomar um banho, para pensar o que você vai fazer naquele dia, programar o que você quer fazer naquele dia ou naquela semana, né? Então, sem correria, com tranquilidade, né? Pensar realmente naquilo que é importante, naquele momento que iria me fazer me sentir mais realizada, mais feliz, né? E, então, eu comecei a pensar o que eu iria fazer e comecei a realmente colocar em prática algumas coisas da minha vida nesse período. E você pode dizer pra gente o que você já está fazendo de mudança nesses 2 meses? Coisas mínimas, mas para mim são grandiosas porque tem uma importância, né? Eu não conseguia administrar meu tempo, por exemplo, para fazer um exercício físico. Então hoje eu consigo ir para uma academia, fazer lá uma musculação, né? Cardio, natação que eu gosto bastante, então nadar um pouco, né? Eu já consigo fazer alguma coisa nesse sentido, tá? 3, 4 vezes por semana, então isso para mim já é um ganho, né? De qualidade de vida. Então você está investindo no autocuidado. Sim, nesse primeiro momento. O autocuidado para mim é prioridade, né? Nesse momento. Minha alimentação também, sabe? Eu comia um pouco errado, então agora eu diminuí e também eu acho que eu me alimento de uma forma mais saudável, né? A família também, eu consigo ter mais tempo, né, com a família. Meu marido já era aposentado, então ele falava, quando você vai aposentar, para a gente poder fazer coisas junto, né, em parceria, dentro de casa, fora de casa, uma viagem. Então a gente já começa a organizar tudo isso, né, com meu filho também, eu acho que eu consigo ter um tempo maior com ele, né, adolescente, já está moço, mas precisa ainda, né, de alguns sempre, cuidados. Né? Sempre. Os filhos, sempre. Não? Uhum. Os filhos sempre precisam, né, Guilherme? Né? Olha lá, o Guilherme é o nosso coleguinha aqui que está nos orientando, cuidando de nós hoje, né, juntamente com o Rafael. Então, ele é o filho, nós somos mamães. Sim. E a gente sabe que a mamãe que tem muitas tarefas ou muitas carreiras, né, sempre os filhos acabam tendo um espaço um pouco reduzido de tempo, não de qualidade, mas de tempo. Né? Porque a mãe está ocupada o dia inteiro, né? Quando ela chega, o filho vem, né? Seja o pequenininho ou seja o grandinho, né? E se eu parar para pensar, o Gabriel tinha 5 meses e eu voltei a trabalhar, né? Naquela época, a licença maternidade eram 4 meses só, né? Então eu voltei a trabalhar e ele ficou em berçário, em escola, integral, né? Até o coração? Muito difícil, né, Adri? Muito difícil. Mas a gente tem que continuar, né, na carreira. Então ele ficou sempre integral, né? Agora falei, não, já está mais mocinho, faz uns anos que não fica mais integral, mas é um momento de qualidade que a gente tem que ter, né? Então eu sentia muita falta disso também na minha vida. E o importante é que há o tempo. E é este tempo que você está colhendo agora, né? Você está tendo essa oportunidade, né? Então, para aquela mamãe que está aí nos ouvindo, né? Que às vezes também está passando por esse processo, há possibilidades, né? Há momentos que vai dar agonia, que vai, né, dar desespero, principalmente naqueles momentos que estão envolvidos com saúde, né? Que o filho está com gripe, está com febre, ou precisa fazer uma intervenção mais séria, e a mãe vai acudir o filho, não é? Não é assim? A gente sempre faz isso, né? Eu acho que filho é um amor incondicional, né? Então os cuidados vão sempre, a gente sempre prioriza o filho, né? Isso, acho que toda mãe sente a mesma coisa, né? E a gente tem que investir, né, nesse carinho, né? Investir nesse comportamento até hoje, né? Porque às vezes a gente acha que as crianças vão crescer sozinhas, né?
E elas não vão, embora, como você falou, a escola está ali presente, a mãe, quando chega em casa, a mãe tem que estar presente. Né? O pai, quando chega em casa, tem que estar presente. Né? Videogame, gente, videogame é só distração. Não educa, não dá amor, não dá carinho. Né? Então, é o pai ali, a conversa do pai, da mãe, né? A família reunida é que faz a diferença, que vai ensinar valores, princípios, né? E é isso que você, semeou e plantou a sua vida inteira, né? Sim, foi isso que eu procurei fazer, tanto com o meu filho em casa, como no trabalho também, né? Eu acho que tem valores que são, sim, para mim, essenciais, né? Que é o respeito, que é o comprometimento, honestidade, né? Eu acho que a empatia também, né? É algo que é extremamente importante. Então, durante a minha trajetória profissional, eu sempre pautei minha atuação nisso, né? Nesses valores, nessas condutas. E isso no profissional, mas em casa também, né? Eu acho que a gente é um ser único, então em casa também, mas com menos tempo, né? Para se dedicar a isso. Vocês vejam só que a maternidade tem um espaço especial no coração das mães, né? Das mães que trabalham, das mães que têm carreira, né? Que exercem papéis de liderança, né? Ou de executivos, né? Tanto faz, os operacionais também, né? Então tem um lugar especial e a gente tem que, né, ter chefias que são sensíveis a essa realidade, né? Da mulher mãe. Então, se as pequenas coisas são aquelas que você mais valoriza, né, no seu legado dentro da prefeitura e te traz essa esperança, essa certeza de um mundo melhor, existiram alguns momentos também difíceis de superação para você nesse período de prefeitura. Sim, tem as dificuldades, né? As dificuldades que existem dentro de um órgão público, né, que a gente enfrenta todos os dias, né? De repente, vou pensar em algumas aqui. A burocracia, né? Que realmente o órgão público ele é mais engessado, então a gente tem projetos que a gente gostaria de desenvolver com mais agilidade, mais rapidez, e nem sempre isso é possível, porque a gente está dentro de um órgão público, né? Que segue uma legislação, que tem todo, né, a sua hierarquia, enfim, isso é alguma coisa que realmente a gente sente bastante, né? A gente lida com muitas equipes de diversas áreas, cada equipe tem um interesse, uma vontade diferente, cada ser humano tem uma vontade diferente, né? E a gente tem que conhecer essas pessoas. E eles têm que prestar um atendimento para uma população que também tem as suas necessidades que são diferentes. Sim. Então, eu acho que tudo isso dificulta um pouco o trabalho, né? Mas eu sempre dizia para as pessoas que trabalhavam comigo, minha equipe, a gente não pode desistir nunca, né? Se a gente tem um propósito, a gente tem um projeto e a gente quer realizar aquilo e ele é importante, a gente tem que buscar outras formas para conseguir. Então, sejam estratégias diferentes, né? A criatividade, né? As parcerias, né? A escola de governo ela tinha muitas parcerias, né? Nossos parceiros, nossos palestrantes. Então, tudo isso é possível, a gente consegue com a persistência, confiando e acreditando, a gente consegue alcançar os objetivos, mesmo tendo essas dificuldades que a gente sabe que existem dentro de um órgão público. Sim, muito bem. Vocês vejam só, Valquíria fala mansinho, né? Suave, mas você percebe aí uma força, né? Que não se abate facilmente. E de onde vem essa força, Valquíria? Essa força vem da minha família, né? Dos meus ensinamentos. Eu acho que a gente também aprende muita coisa durante a vida. Eu aprendi muitos valores com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos.
a superação das dificuldades, né? Ser humilde quando a gente precisa ser humilde, acreditar nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, lutar por eles, né? E realmente conseguindo superar todas essas barreiras. Essa força acho que vem da minha crença, né? Da minha vontade, de eu acreditar no ser humano, acreditar nas pessoas, acreditar que eu posso sempre dar o meu melhor, mas que aquele melhor meu ainda pode ser melhor ainda, então eu vou buscar sempre algo diferente, vou buscar sempre melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu acho que na minha carreira eu busquei isso, né? O conhecimento, fiz especializações na área que me ajudaram também, né? Então acho que é uma soma de coisas assim que tornam a gente mais forte, né? Mais corajosa, mais confiante. Você falou que essa força vem da família, né? Uhum. E você teve uma perda, aliás, duas perdas. Duas. Né? Muito significativas para você, num período muito delicado de todos nós. Né? Quando a gente estava conversando sobre né, o que nós conversaríamos, como que nós abordaríamos aqui as questões, a gente lembrou muito do Covid, né? E como o Covid nos afetou de forma geral, né? Algumas pessoas mais, outras menos, outras ficaram com sequelas físicas, sequelas emocionais, né? Mas com certeza a história ela vai contar esse legado de força, como você disse, né? Que vem da sua família, do seu pai, né? Do seu irmão, né? A Covid foi uma coisa surreal, né? Eu acho que a gente parece que foi um pesadelo, aquilo não foi real, né? Foi algo muito rápido que tomou conta das famílias, das pessoas, uma doença bem difícil e infelizmente, né, em 2021 eu perdi o meu pai e depois de 11 dias o meu irmão de Covid, né? Então foi algo assim que chocou demais a família, me chocou demais naquele momento, né? Não é fácil superar tudo isso e continuar, né? Mas quem me deu muita força foram meus amigos. Eu acho que eu tinha uma rede de apoio aí, amigos que trabalhavam comigo, família, a minha mãe, né? A minha mãe que perdeu o marido, que era assim uma união maravilhosa, um casal super unido, apaixonado até o... Ele tinha 81 anos, mas os dois eram extremamente apaixonados um pelo outro, né? E o meu irmão, que foi muito triste também. E ela, apesar de todas essas perdas, ela ainda me apoiava minha irmã. Então, assim, a fé dela, né, a religiosidade, a espiritualidade, é que também fortaleceu tudo isso, né? Então, eu vejo muito nela, né? Ela me ajudou muito a superar tudo isso naquele momento, né? A gente se ajudava, vamos dizer assim, mutuamente se ajudava. E os amigos também foram importantes. Então, eu ia trabalhar, de repente, naquele dia não estava bem, que a gente sabe que o luto é tristeza, depois uma hora tem culpa, saudade, revolta, são as fases, né? E a gente vai lidando, eu fui lidando com tudo isso, então essa rede de apoio me fortaleceu demais. E o trabalho, né? O trabalho, as pessoas, canalizar realmente o pensamento, a energia para o trabalho também me ajudou bastante, né? E eu fui aos poucos, não que a gente esqueça o que passou, sensação que tem é um vazio, mas que não passa, né? Sim. Não passa. A saudade, né? A saudade. A saudade, assim, quanto mais amor, mais saudade, né? Então, veja lá, se você tem aí alguém que você tem muita saudade, é porque você teve esse benefício do amor. Você sentiu esse amor. Porque quem, infelizmente, não tem, né, um amor, saudade também não vai sentir, né? Então, eu espero que você tenha saudade porque você amou, né?
a gente sente essa força que vem de você. Você fala que vem da família e tudo mais, né? Esse amor da sua mãe, né? Pelo seu pai, esse amor da sua mãe pelos filhos, pela família, né? E você pela sua família. Então, esse ensinamento passou, veio de lá para cá, né? E chegou até nós aqui. Né? Muito obrigada, Valquíria, por você estar dividindo, né? Essa sua emoção conosco, né? E tenho certeza, onde o seu paizinho estiver, onde o seu irmão estiver, eles estão assim muito felizes, né, de você estar agora neste momento da sua vida, né, acreditando nesse legado que você já fez e mesmo neste momento já pensando o que fará, né? Sim. O que fará, Sim. o que virá, né? Reaprender, né? Reaprender, né? Com as perdas, com as conquistas, né? Com todo esse processo que você viveu enquanto servidora e agora no mundo privado. Pois logo, é. logo. Pois é. Então aguardem aí que logo, logo vocês também terão outras oportunidades aí com a Valquíria. Vamos ver se ela vem fazer mais podcast com a gente aqui, gente? Vem, né? vai ser novo. Vamos focar em algumas dicas e algumas orientações, aquilo que ela fazia lá na escola de governo. Ela vem aqui, né, dividir um pouquinho conosco. Certeza que é muita coisa, né? Ah, é muita coisa, né? Mas acho acho que se a gente começar com proatividade, respeito, comunicação, né? A empatia que você disse, né? A gente já começa com aquelas questões, aquelas dimensões muito importantes para qualquer área. Não somente para as mulheres, porque nós estamos no mês das mulheres, mas para todas as pessoas. Bom, Valquíria, nós estamos agora já indo para os nossos finalmente, né? Só pensando nessa... Como que você decidiu? Falou assim, não, vou aposentar. Porque você podia ficar. Mas você resolveu. Falei, não, vou agora. Né? E você se sentiu culpada? Então, quando faltava mais ou menos um ano para me aposentar, eu estava assim, muito empolgada. Eu falava disso, né? Eu falava assim, nossa, porque eu tinha muita vontade, fui aguardando chegar esse momento. Então, eu fui também tendo uma preocupação, né? Que eu sou preocupada com as pessoas, então eu fui preparando as pessoas, desenvolvendo as pessoas para quando eu me aposentasse, né, para quem iria assumir a escola do governo. Mas eu queria muito a aposentadoria, mas quando foi aproximando, assim, faltavam uns 3 meses, aí bateu aquele questionamento, aquelas dúvidas, né, nossa, como será que vai ser isso para mim, né? Não ter esse trabalho durante todos os dias com uma carga horária alta, né? Uma demanda alta. Será que eu vou me sentir bem sem esse trabalho? Ele é muito forte na minha vida, foi muito forte, né? Minha identidade, minha profissão. E aí eu comecei a questionar. Aí depois eu pensei, bom, mas o que eu vou fazer depois? Aí eu fiquei imaginando várias coisas que eu gostaria de fazer e que eu nunca conseguia fazer por conta de não ter tempo, disponibilidade. E aí isso tudo foi clareando na minha cabeça, né? Eu fui tendo mais consciência do que eu queria. Eu brinco porque eu falo assim, a gente sempre fez o programa de preparação para aposentadoria, né? Eu coordenava esse programa, era facilitadora do PPA, para que as pessoas estivessem preparadas nesse momento que eu acho difícil. Só que eu nunca tinha vivenciado o programa, né? Eu era uma facilitadora, mas não vivenciava. E aí eu falei, bom, agora eu vou começar a pensar em tudo aquilo que eu vivenciei, mesmo estando do outro lado, né? No programa. E aí eu fui pensando, falei, não, eu acho que vai ser muito bom. Eu já cumpri meu propósito, cumpri a minha missão. E eu tenho outras coisas que vão me deixar muito realizada e muito feliz. E foi tudo isso que eu falei, não, vou me aposentar, resolvi, vou me aposentar. Mas no final, confesso que eu entrei um pouquinho em conflito. Eu acho que é extremamente natural isso, para todas as pessoas que vão se aposentar, né? Em algum momento, ter essa dúvida, né?
Mas o que leva a gente a ter essa dúvida, que para mim foi muito forte, é o amor pelo trabalho, o amor pela profissão. Eu acho que isso pesa muito. Você já está com saudade? Olha, um pouco. Eu falo que assim, eu pretendo fazer algumas outras coisas na minha vida profissional. Sim. Né? Talvez na área de gestão de pessoas mesmo, consultoria, alguma coisa assim, mas talvez clinicar, não sei. Eu gosto bastante também disso, né? Então eu estou pensando, estou amadurecendo tudo isso nesse momento. Valquíria, uma palavra para os cidadãos de Bauru. Gratidão. Eu agradeço por poder servir os servidores, servir a população de alguma forma. Você lembra de um livro que você indicaria? Então, são muitas leituras que a gente faz, né? Mas agora, recentemente, Muito Além do Trabalho, foi um livro que me falaram e eu li, não li inteiro, mas li alguns capítulos que me ajudou até a resolver essa questão da aposentadoria. Muito Além do Trabalho. Ó, uma dica aí, gente. Quem está nesse processo, busca aí, né? E um conselho que a Valquíria de hoje daria para a Valquíria de 20 anos atrás? Nossa, difícil, né? Eu falaria, Valquíria, é isso mesmo, continua nesse caminho, com esse propósito da sua vida, que você vai ser muito feliz. E um para as mulheres de 50, 60, que também estão recomeçando como você? Acho que assim, aproveitem, né, a experiência, a maturidade, né, que nós mulheres temos com essa idade e continuem, né, realizando coisas, escrevendo novos capítulos, coisas boas na sua vida. Então, queridos, estamos aqui chegando ao nosso momento final, né? Vocês tiveram, né, esse contato com a Valquíria, falando sobre um pouquinho sobre a carreira dela, como foi para ela ser mãe, mulher, profissional em diversos níveis, né? E chegar hoje na merecida aposentadoria. Se você está nesse processo, logo, logo você também poderá sentir saudades do trabalho. Mas há outras possibilidades para você, porque os sonhos só estão começando, não é verdade, Valquíria? Sim, acho que tem muita coisa para ser vivido ainda daqui para frente, né? Muita coisa boa, interessante. Então, se esse conteúdo tocou o seu coração, lembra lá, passa lá, comenta, compartilha, manda para a família inteira, né? Faz todo mundo seguir, porque o canal tem que crescer para a gente continuar batendo esse papo gostoso. Então, um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.